Logo assim que nós tivemos notícia que ia começar a obra de um brisolão aqui, foi motivo de festa, né? Muita alegria para as mães que tinham filhos pequenos, né? E tinha até um colégio aí pequeno, era pequenininho, né? Mas o tamanho do brisolão, né? Quando começou a obra, foi assim lindo, né? A gente ficou muito feliz, né? Pudemos desfrutar do brisolão assim abundantemente, entendeu? Os nossos filhos tiveram um lugar seguro para ficar naquela época, né? Assim que começou, era maravilhoso. Eu acredito que todo aparelho público que vai atender a população, né, que vai trazer benefícios para essa população, acredito que ela se interesse, que ela goste. Então acredito que a escola fez um grande bem para essa comunidade, sim. De Salamir, eles tinham um apelido, e quando eles me viam assim perto do portão, eles perguntavam: tá procurando a Lourinha? Tá procurando a Lourinha? Tá lá na cozinha, lá no refeitório. E ela tava lá, né? A Dona Yara, a saudosa Dona Yara, se apegou muito à minha filha, né? E ela já frequentava o brisolão antes de ter idade escolar, né? Hoje eu acho isso muito interessante. Às vezes eu brigava com ela porque ela ia para lá, mas ela acostumou, né? Então, essas foram uma das coisas interessantes que aconteceram lá, nessa época, né? Eu troco tudo e eu tava dando aula, a galera rindo lá atrás. Galera, vamos prestar atenção no palhaço? Aí o pessoal continuou a rir. Aí, galera, vamos prestar atenção no palhaço? Quando eu olhei pra baixo, aí o pessoal, mas Silvana, olha pra você. Quando eu olhei pra baixo, a sandália tava trocada. Eu vi com o pé de um, no pé de outro. Questão de história cômica, a gente sempre teve, porque uma escola que funciona manhã, tarde e noite, sempre tem história cômica, sempre tem história engraçada. Mas uma que a gente não esquece foi uma professora, que eu não vou dizer o nome, mas vocês vão lembrar quem é depois. Ela ficou presa aqui na escola à noite, porque a escola funciona até hoje à noite, e aí, obviamente, você quando vai fechar a escola, você vai em todos os setores, aquela coisa toda. Mas nesse dia eu não sei se ela de repente ficou presa em algum banheiro, alguma coisa assim. Então os vigias fecharam a escola, Gilberto fechou a escola, fomos todos embora. Daqui a pouco a gente começa a receber telefonema, fiquei presa, socorro, tô aqui dentro, a Medorina tá arrastando as correntes aqui, a gente não tá... Enfim, então aí a gente voltou correndo de casa, eu moro aqui próximo, quando chegamos aqui a professora presa na grade ali embaixo. Eu tô aqui, quando eu tive infarto, então uma das cômicas foi exatamente isso, né? Mas tem outras e tal, e aí numa outra oportunidade, outra pessoa que foi entrevistada pode contar. História cômica, né? Uma vez o professor de história, que trabalhou com a gente aqui, bem antigo, ele ficou preso no banheiro, né? A chave ele não conseguia de jeito nenhum o banheiro, né? E só tinha chave por dentro. E tivemos que arrombar a porta. A gente já estava saindo para ir embora, e aquele barulhada toda que ele fez para poder a gente tirar ele do banheiro e conseguimos arrombar a porta, ele saiu. Uma história cômica que eu tenho para contar é no dia que eu conheci o meu esposo. Foi muito engraçado. Tava ele na roda de meninas contando, né, das aventuras amorosas dele com uma mulher muito grande, muito gordinha. E eu, muito curiosa, quis saber que tanto elas riam. Porque eu queria também participar daquela risadaiada toda, né? Só que aí todo mundo ficou meio assim e tal. Aí uma conhecida dele, que também é minha, nos apresentou. Aí ele foi, contou a história da qual ele estava contando para as outras, né? E foi ali que a gente começou a se conhecer. Mas foi muito engraçado, porque eu queria saber tudo que ele estava falando, todo mundo rindo, só eu de fora sem rir também. Da minha mãe. Uma história marcante. Como não lembrar disso, né? Eu tive uma época que eu vivia com minhas duas filhas, né? Nessa época a Angélica já estava estudando no brisolão, né? Ficava o dia todo, né? Ela tomava café, ela almoçava, ela lanchava, ela jantava, vinha para casa. E eu vivi um pedaço
difícil na minha vida, né? Desempregada, aí eu vendi aqueles docinhos no Brizolão para uma pessoa que era dona da barraca e que me dava em pagamento cesta básica, para mim, compras, para mim ter em casa para dar para meus filhos. E uma coisa que me marcou muito no CIEP foi que uma vez a diretora do Brizolão, até então era a Cleide, né? Maravilhosa, ela me chamou lá no portão e perguntou, já tinha passado um pouco da hora do almoço, ela foi e perguntou para mim, você já almoçou? Eu não sei se a minha filha falou alguma coisa lá na cozinha, né? A Gabriela no meu colo, porque era pequenininha, e ela perguntou, você já almoçou? A sua neném já almoçou? Eu falei, não. Então, guarda aqui, bota aí no cantinho sua barraquinha e vamos lá na cozinha. E a partir desse dia, eu fiquei algum tempo vendendo doce e almoçando lá. Ela deixou eu fazer isso, porque eu estava com esse problema, né? E eu era uma mãe muito presente, reunião, tudo que tinha, eu queria estar perto, eu queria estar participando, né? Eu participei da construção, eu participei do início, foi muito, muito marcante isso para mim. É uma dívida de gratidão que eu tenho, não só com a Cleide, mas com o Leonel Brizola. Histórias marcantes. Aqui eu sempre dei aula de filosofia. E eu sempre procurei resgatar, eu acho isso importantíssimo, a autoestima do aluno. Os meus alunos, as pessoas que trabalham comigo, elas são pessoas capazes, por isso estão aqui, são pessoas que estão procurando crescer, e eu, como mediadora de conhecimento, tenho que fazer com que esse cara acredite que ele pode. E isso eu sempre fiz. E acho que não me arrependo de ter feito, porque a gente tinha uma aluna aqui que ela tinha alguns problemas de relacionamento com o marido. Ela chegava muitas vezes na minha aula com uma roupa coberta porque estava marcada, ela estava machucada, né? A mulher na nossa sociedade não tem voz, não tem vez, vai engolindo. Eu sempre procurei mostrar que as pessoas não precisam ser tão submissas, não precisam ser submissas assim. As pessoas não têm que engolir sapo, não. As pessoas têm que colocar para fora. As pessoas têm que fazer valer seus direitos. E ela, enquanto mulher, ela tinha os direitos dela. E eu acho que de tanto falar, de tanto mostrar que algumas coisas são possíveis, algumas coisas se modificaram na vida dela. No dia da formatura desse grupo, do 3º ano, ela chegou no meu ouvido e falou assim, baixinho. Estava todo mundo muito feliz, ela baixinho falou no meu ouvido, você salvou a minha vida. Eu acho que eu não salvo vida de ninguém porque eu não sou salvadora. Mas, se no meu encontro com essas pessoas eu puder mostrar que elas são capazes, que elas podem modificar nem que seja o pequeno mundo delas, eu vou fazer isso. Em relação à história marcante, né, quando você lida com crianças de 1ª a 4ª, geralmente tem situações que você fica tocado, você fica, né, sensível com algumas coisas que acontecem. Então a gente tinha uma aluna aqui muito introspectiva, muito pequenininha, né, que a gente não entendia muito bem, né? A gente tem sempre os alunos introspectivos e tudo mais, mas essa era muito. Então uma vez ela passou muito mal aqui na escola. E a gente levou, né, para o hospital, comunicou os pais que, enfim, ela estaria hospitalizada e tal. Levamos para o hospital, ela foi medicada, a mãe não tinha o remédio, nós compramos o remédio e fomos levá-la em casa. Na época a gente ainda podia entrar, né, na linha sem nenhum problema, que hoje está mais complicado. Obviamente era na linha, né, uma comunidade muito carente, mas era bem lá no final. Nós chegamos à casa, era uma casa muito humilde, né, tinha uma vala negra passando assim na porta da casa, né, que era uma situação que não é uma questão de pobreza, é uma questão de capricho, né, porque a vala estava passando em frente à casa. Com uma enxada você desviaria, né, o curso do esgoto, botaria para um outro local, né, e a gente com todo cuidado com a aluna, ela está medicada, passando mal, entregamos a pessoa que parecia ser a avó dela, né. A avó nem olhou para a menina. Ela falou, fulana, entra aí. A menina entrou, a gente ficou assim, porque fomos eu, a professora e um coleguinha,
e falamos, olha, eu não sei na época se era avó ou mãe, olha, nós trouxemos o remédio dela é esse, tem que tomar tantas horas, blá blá blá, a senhora cuida. Tá bom. E assim, a gente não notou nenhum tipo de mudança no comportamento da aluna, né? E aí você observa que a questão do cuidado com a familiar, ele é importante para o crescimento do aluno, né? Que se você não tem a questão do cuidado, não é questão de ser rico ou ter posses, é a questão do cuidado. Bom, se você chega com um filho em casa, passando mal, alguém da escola, não, o que houve, eu quero saber o que é, vou investigar, pode ser alguma coisa mais grave, mas nesse caso não houve. Então, dentre as várias histórias que a gente viveu, boas ou alegres ou marcantes nesse sentido, essa foi uma das que me tocou mais, porque foi uma questão de você ter um cuidado com um ser humano que está sobre o seu, estava sob a sua observância ali na escola, e você, quando chega na família, você não tem esse apoio que você esperaria de uma pessoa da família. Uma história marcante para mim aqui na minha vida foi o meu filho que nasceu prematuro, né? Então eu precisava ir todos os dias no hospital para visitá-lo. Ele ficou 50 dias internado. E nesse período todo fizeram vaquinha para poder eu pagar a passagem para poder ver meu filho todos os dias. Uma história marcante para mim foi a minha formatura, do fundamental pro ensino médio, porque por muitas dificuldades que eu passei com o falecido marido, com minhas filhas, com tudo, e eu estar conseguindo me formar. Na época eu pensei que elas não fossem na minha formatura, e graças a Deus elas foram, elas estavam ali presentes naquele momento importante para mim, me deram flores, tiveram do meu lado ali num momento tão difícil que eu pensei que eu não fosse conseguir alcançar. Esse foi inesquecível. Muitas oportunidades, né, que o CIEP me proporcionou. Uma delas foi poder sair para trabalhar e estar segura de que meus filhos iam entrar, e só sairiam dali quando eu chegasse, né? A segurança deles estarem lá dentro, deles terem alimentação, deles terem o café da manhã, o almoço, né, o descanso, as brincadeiras, tudo no seu devido tempo. Sempre foi muito organizado, né? E meus 3 filhos estudaram no CIEP, que é a melhor oportunidade que essa. Eu estudei no CIEP, né? Depois de vários anos, quase uns 25 anos sem estudar, ou mais talvez, eu voltei a estudar, né? Eu tinha parado na antiga 5ª série, que é o 6º ano, e aqui no CIEP eu tive a oportunidade de chegar até o 8º ano. Infelizmente eu parei, né? Mas me arrependo até hoje. Mas foi uma oportunidade também, não só que deram aos meus filhos, né? E como me deu também, né, essa oportunidade. Então eu tenho muito a agradecer. Bom, o CIEP era uma escola de 1ª a 4ª série, né? Então eu entrei aqui na escola como professor de videoeducação, né? Dava videoeducação para os pequenininhos. Então, obviamente que quando você trabalha, você busca aperfeiçoamento, você busca, enfim, né, melhorar a sua condição ou melhorar a sua posição. Então, o meu trabalho foi sempre muito observado, as diretoras observavam, as pessoas observavam. Então, ao longo desses 20 anos que eu tenho de estado, né, enfim, que eu comecei muito novo também, eu tive essa progressão, né? Então, da vez de educação eu fui para dar aula à noite, da aula à noite eu fui para a direção adjunta da escola, passei pela direção adjunta com 3 diretores aqui que estiveram na escola, até que a última diretora que esteve na escola se adoentou. Eu era adjunta, ela perguntou se eu não queria ficar como diretor-geral da escola. Eu falei que sim, ela me indicou, e aí nós estamos aí até hoje, né? Então foi essa progressão profissional que a escola me proporcionou, né? E não parece, né? Porque às vezes, é diretor de escola, aquela coisa não, mas as responsabilidades é como se fosse uma empresa muito grande, porque são 3 turnos, são 3 experiências diferentes, né? E você lida com pessoas, né? São quase 600 alunos, são quase 50 professores, todos com mentalidades diferentes.
e necessidades diferentes também. Então você tem que administrar todo esse povo, né? Às vezes eu fico alguns dias sem vir à noite e me cobram para vir à noite. Aí eu venho à noite, Robson, você não está vindo de dia. Mas só que eu tenho uma carga horária a cumprir, né? Eu não posso também extrapolar minha carga horária, senão eu não vivo, né? Então alguns dias a gente estende até a noite, outros dias a gente vem de manhã. Mas esse crescimento profissional e essa visão global de uma escola, né, dentro da educação, foi uma das oportunidades que o CIEP me proporcionou ao longo desse tempo. A oportunidade que o CIEP me proporcionou foi que eu não acreditava em mim, né? Na época do meu falecido esposo, eu ficava muito para baixo, desvalorizada mesmo. Quando eu resolvi voltar a estudar, resolvi acreditar no meu potencial, ir para a escola, Silvana me ajudou, os amigos me ajudaram, os professores, e tudo, graças a Deus, hoje em dia eu tenho oportunidade de trabalhos melhores, na qual eu tinha na época. Já fui para a faculdade, só não deu tempo de pagar, né? Mas tenho oportunidade de voltar a uma faculdade e crescer pessoalmente, meu caráter melhorou, minha vontade de viver melhorou. Então a escola me proporcionou muito grandes vitórias, grandes conquistas. Bom, a mudança que eu vi, né, no decorrer desses anos, infelizmente não é muito boa, né? Foi eles terem cortado o ensino fundamental de 1ª a 4ª série antiga, né? Que é acho que é do 1º ao 6º ano, 5º ano. E isso foi uma mudança triste, mas aconteceu, né? Aconteceu, né? Graças a Deus meus filhos eles tiveram a oportunidade de estudar desde o início lá, mas os meus netos não. Então isso foi uma mudança brusca, né? Foi isso. Eu acho que a maior transformação, a maior decepção, a maior tristeza foi ter saído de sala de aula. Infelizmente, o Estado, ele desenvolve mecanismos arbitrários. Então ele tira bons profissionais de sala de aula e os relega a condição onde você não tem, muitas vezes não tem condições de mostrar seu real valor e exercer o seu ofício, aquilo que você escolheu para fazer. Infelizmente, extinguiram com o cargo de professor 2 do Estado. Então eu fui colocada na condição de articuladora pedagógica. Ou seja, de nada, porque articulador pedagógico não é nada. Então, em relação à mudança que eu vivi aqui na escola, o que acontece? Quando eu cheguei aqui, a escola era essencialmente de 1ª a 4ª série, né? Eram aquelas 18 turminhas, de horário integral, cada turma tinha um professor, né? Eram essas paredes pela metade, não eram paredes até em cima. Então, era essencialmente 1ª a 4ª série. Ao longo do tempo, à medida que os governos foram se sucedendo, mudando, aquela coisa toda, obviamente que a cara da escola foi mudando, né? Então aí passou de ter somente 18 turmas de horário integral, aí eles começaram a colocar o ensino fundamental de anos finais, né? Que é 5ª e 8ª série, agora é 6º ao 9º ano, né? E aí já mudou um pouco a cara da escola, e depois colocaram o ensino médio diurno, depois veio o ensino médio noturno e o EJA noturno. Então a escola, de uma certa forma, saiu de uma situação de 1ª a 4ª série, né, que era só alunos pequenos, para atender todos os alunos de todos os segmentos, né, de ensino médio, EJA e anos finais de ensino fundamental. A maior mudança foi o fato de nós perdermos muitos alunos, né? Que a escola era cheia, tinha muitos alunos, os 2 corredores eram superlotados. Na hora do intervalo você não conseguia andar pelos corredores, né? E hoje temos pouquíssimos alunos, mas acredito que essa história pode mudar ainda. Se eu pudesse, o que eu mudaria no CIEP?
foi justamente o que eu acabei de falar. Fazer o retorno do ensino fundamental desde a alfabetização, tá? As crianças, vivemos numa comunidade carente, onde temos crianças que têm que sair daqui para estudar longe, relativamente longe, e a gente tendo um colégio tão grande, com uma potência tão grande aí na nossa cara, entendeu? São os meus netos que hoje não podem, são os meus vizinhos, os filhos dos meus vizinhos, né? Os filhos daqueles que estudaram no CIEP não estão podendo estudar no CIEP. Só isso. Eu queria essa escola mais alegre. Eu queria que a gente tivesse um grupo de teatro. Eu queria que a gente tivesse um coral. Eu queria que esse grupo da noite entenda as urgências da galera da noite. Eu entendo o nosso horário, eu entendo as nossas especificidades. Mas eu gosto de escola alegre, eu gosto de escola viva, eu gosto de pessoas saltitantes. E a gente tem uma galera muito boa aqui na escola que a gente poderia fomentar assim, coisas incríveis. Então acho que a mudança que eu gostaria era de ver essa escola mais alegre, né? Que a gente pudesse ter, que a gente pudesse revelar talentos. Aquele cara que toca bem, aquele cara que canta. Eu queria isso, essa é a maior mudança. Porque eu acho que em termos de construção de conhecimento, a gente vem desenvolvendo um trabalho para tornar alunos críticos, alunos mais críticos, mais autônomos, capazes de dialogar. Então eu acho que seria mesmo trazer mais alegria para o nosso horário, entendendo as nossas especificidades. Bom, em relação às mudanças que a gente gostaria que houvesse no CIEP, eu acho que nesse momento seria a reativação de alguns ambientes que a gente tem na escola. Então, por exemplo, a gente tem a quadra, né, mas atualmente o ginásio esportivo atrás ele está interditado. Por quê? É uma obra muito cara, né? A gente passa por um momento muito complicado no governo do estado, vocês estão acompanhando, né? Nós estamos em 2016, então tá essa complicação toda, né? Nós temos a residência, né, dos alunos que fica ali em cima da biblioteca, né? É um projeto que, se pudesse voltar, seria excelente, né? Os alunos que não têm condição de viver com seus pais, ou os pais não têm condição, então tem uma residência com 2 quartos enormes, em que um é feminino e um é masculino, tem a cama do casal social, tem cozinha, banheiro, tudo lá em cima. Então esse projeto foi pensado para atender os alunos de primeira a 4ª série. E essa parte do aluno residente do CIEP não existe mais, né? E também o centro médico, né? Que quando os CIEPs foram pensados, o centro médico ele atendia com clínico geral, com pediatra, tinha dentista. Lá no final do CIEP tem todos os ambientes, né, necessários para que isso aconteça. E hoje, mais efetivamente, eu gostaria que houvesse uma reforma geral no prédio da escola, né? Porque você passa na rua, vê esse prédio manchado, né, da chuva, águas, enfim. Esse tipo de coisa que eu gostaria de manter a arquitetura do CIEP, a pintura bem limpa, mas a nossa verba não comporta, né? Eu estou falando de verba aqui, mas nem devia estar falando, mas enfim, né? O que a gente recebe, né, de grana, não dá para fazer essa manutenção grande por fora. Mas o que eu mudaria hoje em dia no CIEP, se eu pudesse, enquanto diretor, seria essa questão da estrutura física da escola. Bom, eu melhoraria no CIEP, né? Eu tentaria melhorar a estrutura para os alunos, de limpeza, a estrutura a escola em si, da biblioteca, né? Tentaria melhorar, dando mais conforto e viabilidade para os alunos, conforto para os professores também, né? Principalmente no turno da noite, e a segurança, né? Como eu estudei à noite, eu sei bem como é, né? Enfim, isso aí é o que eu faria de melhor para a escola. Se eu pudesse, o que eu não mudaria no CIEP, a diretoria. Apesar das dificuldades, né, eu sei que não faz parte, né, é o governo, é do governo, é do federal,
Mas se eu pudesse, eu não mudaria a diretoria atual do CIEP, que é uma diretoria muito competente, sabe? Eles não têm, como se diz, oportunidade para expandir, mas eles são bons, né? Eu conheço todos eles são ótimos. Se eu pudesse, eu não mudaria a diretoria do CIEP. Sinceramente, eu acho que é o grupo de professores que eu trabalho. Tem uma galera que é bacana pra caramba, que é meu amigo. Não vivo na casa de ninguém, não ligo pra ninguém, mas é uma galera que eu admiro. No Mildinho, eu admiro, porque a gente tem excelentes professores, e isso vale para os excelentes professores e colegas que eu tenho aqui dentro. Isso não mudaria nunca. Bom, o que se eu pudesse não mudaria na escola é a questão da convivência com as pessoas da escola, porque lidar com pessoas, como ela falou, é uma das coisas mais complicadas que existe, né? Como eu falei, nós temos quase 600 alunos, 50 professores, funcionários de apoio, comunidade, né? Porque afinal de contas a comunidade acessa também a escola. Então lidar com todos esses tipos de pessoas é uma coisa muito complicada. Mas felizmente a nossa comunidade do entorno, né? A comunidade do entorno, os moradores, pais de aluno, né? A comunidade interna da escola sempre foi uma comunidade muito amistosa e sempre teve um relacionamento muito bom todos. Então, enquanto a gente vê escola que os alunos se degladiam entre si, o professor não se dá com o outro, aquela coisa outra, isso aqui não existe, né? O clima na escola, ele é sempre bom, seja de manhã, tarde ou à noite. Então, esse tipo de coisa eu não mudaria na escola se eu pudesse. O que eu não mudaria, acho que seria as amizades, né? Os professores, funcionários também, que convivem comigo há tanto tempo, né? Então, criou-se assim uma amizade muito, muito bacana, né? Como se fosse uma família. Então, acho que isso eu não gostaria de mudar nunca. Bom, eu não mudaria os professores, deixaria tudo do jeito que tá. Ainda, os que saíram ainda botava de volta de novo. Bom, só tem uma coisa de que eu me arrependo, de ter parado de estudar. Com ótimos professores, com ótimos diretores, a cabeça ainda boa para estudo, mas o físico não me impediu, né? O meu condicionamento físico me impediu de eu continuar estudando, né? Que eu trabalhava e estudava. É a coisa que eu me arrependo, de ter parado de estudar. Absolutamente nada. Tudo que eu vivi aqui fez parte da minha experiência, me ajudou a crescer. E foi importante, eu tinha que viver tudo isso. E tem mais. Tô gostando de viver, porque eu não quero ir embora. Já poder ter ido embora. Mas faz parte. Se eu tô aqui ainda, é porque eu ainda sou necessária aqui. Eu não me arrependo de nada que eu vivi no CIEP. Nada. Porque cada momento foi maravilhoso. Eu sinto muito orgulho. Quando eu vim morar aqui, eu tinha 19 anos, né? Hoje eu tô com 53. Eu vim com a minha filha mais velha com meses, né? Quando o CIEP começou a ser construído, eu estava com a segunda filha nos braços, pequenininha, que é a Gabriela. E depois nasceu o Lucas, em 91, e os três estudaram no CIEP, né? Eu participei de tudo dos três. A Gabriela parou, né, por um tempo, ficou alguns anos sem estudar, agora voltou a estudar, graças a Deus está fazendo o ensino médio, né? Estou muito feliz por isso. E o meu filho terminou o ensino médio, então eu peguei gosto, né, de voltar a estudar, cheguei a sair finalmente do sexto ano e parei no oitavo, né? Quer dizer, estava perto já de terminar. Então eu tenho muito orgulho assim, de ter feito parte dessa história, de ter conhecido pessoas maravilhosas, pessoas que não estão mais aqui conosco, aqui na Terra, né? E pessoas que também não estão mais aqui, estão em outros lugares, pessoas que fizeram parte da minha vida, da vida da comunidade. Então eu tenho muito orgulho, muito mesmo, de ter feito parte dessa história do CIEP.
Eu acho que orgulhosa é uma palavra pequena pro tamanho do meu sentimento. Eu me sinto assim muito bem. Como eu falei anteriormente, fez parte da minha história. Eu construí uma história bacana aqui. Eu sei que eu construí. Eu sei que eu fiz diferença sim na vida de pessoas. A relação dialógica que eu estabeleço todos os dias faz com que eu cresça, com que eu me veja também. Então eu me sinto muito orgulhosa de fazer parte dessa equipe. Me sinto orgulhosa de estar aqui. Me sinto orgulhosa de ser professora. Eu amo ser chamada de professora Silvana, porque eu acho que o maior título que eu vou carregar na minha vida é o título de professora. Porque eu respeito a minha profissão. Em relação ao orgulho, né, primeiro que a gente tem o orgulho de ser professor, né? Isso aí, embora todo mundo diga que a remuneração é pouca, aquela coisa toda, mas a questão de ser professor e marcar de uma certa forma a vida de alguém, e você às vezes passar na rua, não conhecer mais o aluno, porque o aluno ele cresce, o aluno ele fica com barba, a mulher pinta o cabelo, bota lente, engorda, emagrece, aquela coisa toda. Passa alguém e você, Robson, ou não sei, você não sabe quem é. Você deu aula pra mim, eu falei, gente, mas foi em 2001, foi em 2002, você não lembra, né? Então essa questão de você ter marcado a vida de alguém, você ter ensinado alguma coisa, isso aqui eu aprendi com você, né? Como eu já vi alguns alunos falar, porra, isso aquilo que você me explicou de redação, ou aquela expressão em inglês, até hoje eu entendo, porque você me explicou. Enfim, isso dá um orgulho danado, né? Porque a gente, enquanto profissional de educação, a gente por um período, a gente muda e modifica, né, a vida de alguém, espero que para melhor, né? Eu tenho uma experiência assim bem interessante, porque, por exemplo, os alunos eles criam asas, eles vão para a faculdade, aquela coisa toda. E uma vez eu fui fazer um tratamento dentário numa clínica em Icaraí, aí eu cheguei lá, fui atendido, aquela coisa toda. Quando eu entro no consultório, porque eu fui fazer uns moldes, né? Quem tá lá? Uma aluna que foi aqui da escola, toda bonitona, com uniforme branco, aquela coisa toda. Eu falei, aí eu não vou falar o nome dela porque, né, mas ela vai estar aqui, né? Depois eu falo. E aí ela, pô, Robson, então, sei que depois do CEP que eu fiz um curso técnico, eu fiz esse curso de molde, ela me atendeu, manuseou aquele monte de equipamento moderno, com raio laser, com não sei o que, panorâmica. Eu achei aquilo o máximo, quer dizer, a gente plantou uma semente, né, porque a educação é uma semente que a gente planta, e aí a pessoa, ela vai tendo o quê? Ela vai tendo uma evolução. E você olhar essa evolução da pessoa, e você vê que, poxa, valeu a pena. Valeu a pena o tempo que você desgastou, o estresse que você teve, né, a alegria que você teve, né, porque o professor não tem só estresse, como as pessoas falam, né, a gente tem alegria de estar nessa hora também. Isso sim dá orgulho, enquanto professor, enquanto profissional de educação, é uma coisa que dá orgulho pra caramba. Sim, eu me sinto muito orgulhosa por ter feito parte dessa trajetória escolar, né, do CIEP, porque não foi 1 nem 2 anos, foram bastante tempo, não só comigo, mas com a minha filha, meus sobrinhos também estudam aqui, então eu sim, tenho muito orgulho do CIEP, de ter feito parte disso. Meu nome é Maria de Fátima, tenho 53 anos, 3 filhos, 2 ex-alunos e uma ainda estuda. E tenho muito orgulho de ter feito parte dos 30 anos do CIEP 126. Eu sou professora Silvana, tenho 52 anos. Completo em fevereiro 30 anos de trabalho na rede estadual. Sou professora. Estou coordenadora, articuladora pedagógica. Gosto muito de trabalhar aqui, me sinto parte dessa equipe. Eu acho que essa sensação de pertencimento ao CIEP já até está meio que mais uma obsessão.
Acho que tem que tratar para virar patologia. E é isso. E o meu lema é ser feliz. Tudo que eu faço é para ser feliz. E se eu puder fazer pessoas felizes, melhor ainda. Não pode ser chato, né? Então a questão é a seguinte, estamos aqui fazendo esse vídeo, o CIEP faz 30 anos esse ano, o CIEP tem 36, de repente 30, como está aqui. Né? Meu nome é Robson Sardinha, por incrível que pareça, o sobrenome é esse mesmo. Né? Pasmem, tenho 44 anos, não parece. Né? Não parece não, né? 44. Não espalhem, agora todo mundo vai saber porque tem esse vídeo aí. Né? Estou na escola desde 99, desde 1999 cheguei aqui. Né? Trabalhei na videoeducação. Oi, eu sou Gilberto, tenho 48 anos, estou aqui no CIEP desde 96 e eu sou inspetor de alunos. Bom, meu nome é Márcia, tenho 36 anos, fiz parte da história do CIEP do 5º ano, né, do fundamental, até terminar meu ensino médio, né, foi lá também que eu conheci meu esposo, né, nós começamos a namorar e tal, e hoje nós estamos casados, né, tem 4 anos isso, 1 ano de casada, né, e muito feliz por ter feito parte de tudo isso e por ter sido no CIEP que eu encontrei o meu amorzinho.